Bem-vindos de volta. Hoje recebemos Jennifer Cavanaugh, pesquisadora sênior e diretora de análise militar da Defense Priorities. Você já participou do programa antes, então é bom vê-la novamente. Sim, obrigado por me receber de volta. Quero perguntar sobre a estabilidade da política interna em Kiev. Mas antes, eu realmente quero começar por outro tema. É um artigo que você publicou recentemente no The New York Times. Porque, enquanto o mundo olha para as guerras horríveis no Irã e na Ucrânia, e é claro, para as regiões vizinhas, também vemos que a arquitetura de segurança no leste asiático parece estar mudando muito rapidamente, que foi justamente o que você escreveu. Eu queria saber, o que exatamente está acontecendo agora no leste asiático? Porque, bem, os Estados Unidos deveriam se concentrar principalmente na China. Essa era a guinada para a Ásia. Não necessariamente que isso seja uma boa ideia, mas meio que perdemos o foco um pouco. Eu queria saber como você vê a situação agora no leste asiático. Bem, acho que o governo Trump assumiu, como muitos governos, dizendo que ia se concentrar na competição entre os Estados Unidos e a China. E, na verdade, Trump foi quem levou esse conceito de competição estratégica com a China para o debate central em Washington. Essa era a política do Trump, foco na China. Então, acho que as pessoas esperavam uma continuidade disso, um esforço real para se afastar da Europa, se afastar do Oriente Médio e redobrar a aposta na Ásia. Mas não foi isso que vimos. Vimos muito pouca mudança na Europa. Agora estamos em uma guerra no Oriente Médio. E acho que vemos as consequências dessas decisões, assim como da abordagem de Trump em relação aos aliados na Ásia. O governo Trump recuou na competição com a China, buscando uma relação mais estável. E isso significou dar muito mais atenção à economia do que à segurança. E isso levou a coisas como falar sobre o G2 e o equilíbrio de poder, buscando uma paz aceitável. E isso deixa os aliados na região muito nervosos, especialmente quando combinado com a volta de Trump a uma ambiguidade estratégica real em relação a Taiwan, a retenção de vendas de armas e a pressão sobre os aliados para que continuem gastando mais com defesa. Então, acho que, cada vez mais, aliados na Ásia, como Japão, Austrália e Coreia do Sul, estão começando a temer o abandono pelos Estados Unidos. E estão começando a se armar e a se alinhar muito mais estreitamente uns com os outros para construir as redes de cooperação em defesa que ainda não têm, de modo que possam trabalhar juntos de forma mais eficaz sem os Estados Unidos. Isso nunca vai ser uma OTAN. Eles são diversos demais, estão distantes demais uns dos outros, mas estão tentando construir algum tipo de infraestrutura para reforçar a própria segurança. Acho que há outros dois fatores impulsionando isso. Um é, obviamente, a crescente assertividade da China na sua região. Em Washington, isso normalmente é descrito como agressão chinesa, certo? Às vezes acho que isso ultrapassa a linha e realmente parece intimidação e pressão militar. Mas para mim isso não é nenhuma surpresa. Devemos esperar que uma grande potência como a China seja assertiva em sua região, assim como os Estados Unidos são assertivos no hemisfério ocidental. Então, não podemos gostar desse comportamento, mas não acho que devêssemos esperá-lo. Não é algo que eu acho que a política dos Estados Unidos possa mudar. E o segundo fator é a guerra no Oriente Médio. A guerra no Oriente Médio desviou o poder militar dos Estados Unidos e distraiu diplomaticamente o país. Hegseth continua dizendo que os Estados Unidos vão apoiar a Ásia, que vamos fazer mais na Ásia do que qualquer administração anterior fez. Mas vemos o oposto acontecendo. Vemos o TAD deixando a Coreia do Sul, vemos o Comando Indo-Pacífico falando em reduzir os exercícios. Então, na prática, vemos o oposto. E acho que os aliados na Ásia estão começando a entender, ao observar as forças armadas dos Estados Unidos no Oriente Médio, que o poder militar americano é menor do que era no passado.
O que os Estados Unidos conseguem fazer é menos do que conseguiam no passado, e eles estão reagindo a isso. Para mim, essa é uma tendência muito positiva. Acho que os Estados Unidos precisam recuar. Precisam transferir parte do ônus para os aliados na Ásia, como em todo o resto. Então, fico muito satisfeito em ver os aliados assumindo mais responsabilidade. Minha única preocupação é que eles se concentrem muito mais na defesa e não na diplomacia. E países como o Japão nunca estarão seguros se o modelo deles for a competição militar com a China. Sim, o abandono. Bem, acho que isso se tornou um tema recorrente. Como você disse, a guerra contra o Irã provavelmente aumentou essa preocupação. Quer dizer, acho que muitos já tinham alguma dúvida sobre até que ponto os Estados Unidos conseguiriam oferecer as mesmas garantias de segurança em um mundo multipolar, em comparação com um mundo unipolar. Mas claro, como você disse, com os sistemas THAAD e Patriot retirados da Coreia do Sul, com esse foco limitado, Major, há ocupações nos Stand Golfos sobre as capacidades de defesa. Isso vai no leste Ásia. Isso também pode se aplicar à Europa, imagino. Quer dizer, muitas das armas estão sendo redirecionadas para o Oriente Médio. E também imagino que Washington esteja mais aberta em relação ao seu desinteresse em gastar recursos demais com a Europa. Você não ouve isso sobre o leste asiático, mas como você vê a capacidade da China e da região de se ajustar a essa realidade? Porque, de novo, não é como se, como você disse, e os chineses fossem então assumir o papel de mão, mas certamente huge. Bem, sabe, muita gente pergunta se a distração dos Estados Unidos com o Irã vai levar a China a aproveitar essa oportunidade para tomar Taiwan. Acho isso muito improvável. Mas acho que essa distração dos Estados Unidos abre espaço para a China pressionar mais na zona cinzenta e normalizar um novo status quo sobre o que suas forças armadas farão no dia a dia na região. Isso inclui patrulhas navais e aéreas militares, e a forma como interage com outros países da região. Porque, sendo realistas, os Estados Unidos não conseguem reagir com tanta força a essas atividades. Eles não podem travar uma guerra com a China agora. Já estão lutando uma guerra no Oriente Médio. Sabe, na minha opinião, é até meio absurdo falar agora em uma guerra entre os Estados Unidos e a China, porque vimos o quanto os estoques americanos de mísseis e munições foram esgotados no Irã. Claramente, os Estados Unidos não estão prontos para uma guerra com a China. Então, isso significa que os Estados Unidos terão de ser mais conciliadores, e isso dá à China espaço para pressionar muito mais. E para outros países da região, acho mesmo que isso os leva a se unir mais. É isso que devemos esperar, que tentem fazer um contrapeso ao crescente poder chinês. Não acho que eles consigam, de fato, equilibrar a China sozinhos. Isso significa que também precisam pensar em diplomacia. Which means that they have to also think about diplomacy. They have to think about an inclusive security architecture. Eles precisam pensar em uma arquitetura de segurança inclusiva, construída também com diálogo com a China. Precisam melhorar suas relações com a China. E esse é, na minha opinião, o erro que vemos sendo cometido repetidamente na Europa e, na verdade, repetidamente no Oriente Médio. A ideia de que os países podem ter segurança formando um bloco contra o país que vem como adversário. E isso, inevitavelmente, leva ao conflito. Então, à medida que os países da Ásia começam a pensar em como será sua arquitetura de segurança com menos presença dos Estados Unidos, acho que ela precisa incluir mais diplomacia com a China, sem a mediação dos Estados Unidos. E não acho que ainda estejamos vendo isso. Por isso, acho que a transição é positiva no longo prazo, mas no curto prazo ela traz riscos de instabilidade. Você tem países como Japão, Coreia do Sul e Austrália se armando, e a China ampliando sua capacidade militar sem haver diálogo entre os dois lados. Isso, obviamente, cria o risco de erros de cálculo e de uma escalada não intencional.
E esse é potencialmente um papel que os Estados Unidos podem desempenhar. Trabalhar com os aliados para ajudá-los a entender que um mundo com menos presença dos Estados Unidos precisa de uma arquitetura de segurança diferente. E não apenas do modelo de blocos de segurança em que os Estados Unidos se apoiaram no passado. Acho razoável que os países procurem se defender ou aumentar seus orçamentos militares se a arquitetura de segurança estiver mudando, ou seja, se os Estados Unidos estiverem reduzindo sua presença. Mas é claro, idealmente, como você disse, seria preciso avançar para uma arquitetura de segurança mais inclusiva, baseada em conceitos como o de segurança indivisível. Mas você vê algum movimento nessa direção? A capacidade da China de, digamos, eu apresento novo formato para a região. Acho que ainda não. Ainda é um pouco cedo. Então, imagino que continuo otimista de que podemos chegar lá. Acho que minha maior preocupação agora são as relações entre China e Japão. E, na verdade, hoje isso me preocupa mais do que Taiwan, porque acho que o recuo dos Estados Unidos, os temores do Japão de ser abandonado e as queixas históricas entre China e Japão realmente contribuíram para uma situação bastante negativa. E as atitudes dos dois lados, tanto no nível político quanto entre o público, são bastante negativas. Cada lado vê o outro como se militarizando, como se tivesse a intenção de agir de forma agressiva. Eles têm ideias sobre os planos do outro para a região. E acho que essa é uma tendência muito negativa. Sabe, acho que vai levar tempo para que a arquitetura de segurança, à medida que muda, se estabilize e se desenvolva em algo diferente. Minha preocupação com essas tendências é que vejo um movimento rumo a um modelo mais baseado em blocos de segurança. E não cabe só aos aliados buscar aproximação. Cabe também à China pensar em como pode equilibrar seu desejo de ser assertiva e de ser o país mais poderoso da sua região, mesmo sem desempenhar o tipo de papel hegemônico de garantidora da segurança que os Estados Unidos têm, com relações positivas com outros países da região. E temos modelos de como isso poderia funcionar. Quero dizer, acho que a relação da China com o Sudeste Asiático é um exemplo muito bom. E é algo de que falo no artigo, no sentido de que esses países, especialmente Vietnã e China, também têm um histórico de conflitos. Mas eles chegaram a um ponto em que o Vietnã pode ter uma força militar forte e os dois lados conseguem se dar bem. Eles não concordam em tudo, mas conseguem se relacionar de uma forma produtiva. E acho que isso, junto com a ASEAN, que tem muitos defeitos, ajuda a criar paz e tranquilidade, mesmo que quando surgem divergências e elas persistem, e a conviver ao lado muito poderoso. E essa é, em certa medida, a realidade de países que são, digamos, entre aspas, potências médias ou pequenas potências. Quando você faz fronteira com um país muito poderoso, ou está perto dele, e esse país tem um exército enorme, você precisa pensar em como se defender e, ao mesmo tempo, acomodar esse vizinho tão poderoso. Acho que a maioria dos países do Nordeste Asiático não precisou lidar com isso, porque foi protegida pelas garantias de segurança dos Estados Unidos. E é por isso que eu acho que, de modo geral, as garantias de segurança dos Estados Unidos são bastante distorsivas. Elas permitem que países como Japão e Coreia do Sul vivam num mundo em que não precisam, de fato, lidar com sua realidade geopolítica. Então, nesse sentido, a retirada das garantias de segurança dos Estados Unidos, embora seja desestabilizadora, poderia ser produtiva no longo prazo. Também é um desafio se você é um país menor, sabe, próximo dos Estados Unidos, da Rússia, da China, de alguma das grandes potências. Historicamente, você teria alguns desafios em relação à sua soberania. Mas é claro, olhar apenas para a dissuasão pode ser bastante perigoso, se isso só levar a conflitos. Mas voltando à posição americana, eu entendo por que seria difícil discutir isso nos Estados Unidos. A posição deles na Ásia
refletiria a postura mais ampla que os Estados Unidos adotam, à medida que o mundo continua caminhando em direção à multipolaridade. Mas como você vê os europeus respondendo a isso? How do you see the Europeans responding to this, though? Because they have a tendency of Porque eles têm uma tendência de, bem, digamos, exagerar a mão. E também não estão exatamente prontos para abrir mão dos anos 90, ou seja, do momento unipolar e do papel deles como parceiros menores dos Estados Unidos. Então, como você vê a reação deles, por exemplo, à questão de Taiwan? Porque se aceitarmos um papel maior da China no leste asiático, não parece que tenhamos muita escolha. A questão de Taiwan parece estar escrita em pedra. Não há como os chineses abrirem mão da política de uma só China. Então, como você vê os europeus reagindo a essa mudança na distribuição de poder? How do you see the Europeans responding to this shifting distribution of power? Well, I mean, I think you're right that the Asia conversation Bem, is very quero unique dizer, in Washington, acho que você tem D.C. razão ao dizer que a conversa sobre a Ásia é muito particular em Washington, D.C. Sabe, já faz muito tempo que é aceitável falar em redistribuição de responsabilidades na Europa. Nem sempre é popular, mas é aceitável. Mas falar em redistribuição de responsabilidades na Ásia, em fazer menos na Ásia, é uma conversa nova, que surgiu só nos últimos 2 anos. Então, quando se fala da Ásia, o discurso em Washington ainda é bem diferente. Quer dizer, eu acho que os europeus ainda estão se agarrando à antiga ordem e esperando que ela possa ser salva. E acho que isso aparece nos esforços deles para ampliar o diálogo com Taiwan. In their efforts to do more to outreach to Taiwan. So, it was like maybe in Então, sabe, no fim de junho, mais ou menos, o E3 divulgou uma declaração condenando a atividade militar chinesa. E para mim, isso foi meio que um sinal de que eles estão tentando mostrar aos Estados Unidos: nós apoiamos vocês, não desistam. É a mesma coisa que especialmente os japoneses têm feito, tentar incentivar os Estados Unidos a manter seu papel de liderança, mostrar que os aliados vão fazer mais. Tipo, vocês conseguem, vocês podem ficar. Mas a realidade é que não há muita coisa que os europeus possam fazer para afetar o equilíbrio de poder na Ásia. A Ásia é importante economicamente para a Europa, mas militarmente eles não têm capacidade de projeção de poder para fazer diferença. Sabe, eles poderiam fornecer apoio de inteligência e talvez alguns outros tipos de assistência em combate, ajuda militar, coisas assim, mas não vão fazer diferença em nenhum tipo de guerra. Seria uma grande tolice os Estados Unidos dependerem deles em algum tipo de conflito militar. Também acho que para os europeus há um aspecto ideológico real nisso, como a ideia de defender a democracia e as normas globais. Eles veem isso como um exemplo do princípio da soberania e da integridade territorial, e essas são muito fundamentais para a visão de mundo deles, de uma forma que são cada vez menos nos Estados Unidos. Acho que eles enxergam por essa lente. Eles também têm seus próprios problemas com a China neste momento, tanto econômicos quanto de outra natureza. E isso cria desafios para eles na forma como lidam com a região de maneira mais ampla. A China é muito importante para eles economicamente. Eles veem os Estados Unidos se afastando, não têm nenhum vínculo com a Rússia, não podem se dar ao luxo de alienar a China. Então, acho que eles estão numa posição muito delicada na Ásia. E acho que percebem que, por muito tempo, se beneficiaram por serem, digamos, o filho favorito dos Estados Unidos. A hegemonia americana foi muito boa para a Europa. Por isso, acho que eles veem qualquer declínio da hegemonia dos Estados Unidos, seja especificamente na Europa ou em outros lugares, como uma tendência bastante negativa para sua capacidade de manter relevância. Porque sem os Estados Unidos, a Europa é muito menos relevante, especialmente na Ásia. Sim, Hathor, tenho a impressão de que a posição da Europa em relação ao Oriente Médio, com a guerra contra o Irã, ou a Ásia Oriental e ao conflito com a China, muitas das posições que eles assumem visam aumentar o próprio valor de mercado para os Estados Unidos. Ou seja, serem vistos como um aliado confiável, um multiplicador de força para que os Estados Unidos não os abandonem na Europa. Acho que essa é uma carta que Trump consegue jogar com bastante frequência. Mas
No geral, acho que com a mudança para multipolaridade, os europeus meio que têm um dilema. Ou você tenta reviver o momento unipolar, mas aí precisa se comprometer com os Estados Unidos, cortar laços com os chineses e adotar uma postura mais dura. Ou você se ajusta à multipolaridade, mas então precisa diversificar seus vínculos e trabalhar com outras grandes potências, como a China. De novo, não acho que os europeus, por haver países demais, tenham chegado a uma posição comum. Então, no momento, parece que estão tentando sentar em duas cadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, adotar uma linha dura contra a China, mas ainda diversificar, por medo de que, se não conseguirem conquistar o afeto dos americanos, terão de se preparar para serem abandonados de qualquer forma. Não sei. É meio que um vácuo estratégico. Não tenho certeza se você vê da mesma forma. Sim, quer dizer, acho que a Europa está numa posição muito difícil, justamente pelas razões que você mencionou. Se estamos mudando para um mundo multipolar, qual é o lugar da Europa? É tentar se equilibrar entre os Estados Unidos e a China? É se tornar um polo próprio? Isso não parece impossível, mas parece muito distante de onde ela está agora. E se for tentar se equilibrar entre os Estados Unidos e a China, como isso seria na prática? Acho que isso é especialmente complicado na área de tecnologia, porque tanto os Estados Unidos quanto eles querem que escolha a tecnologia de deles. The US and China both want you to pick their technology. The US is going to restrict the technology it offers if Os Estados Unidos vão restringir a tecnologia que oferecem se você usar tecnologia chinesa. Mas a tecnologia dos Estados Unidos é cara, e eles meio que vão extorquir você ao fornecê-la. A tecnologia chinesa traz seus próprios riscos, e a Europa não tem tecnologia própria, então você fica meio preso numa situação em que é difícil decidir. É melhor se proteger apostando nos dois lados? É melhor tentar ser independente? É melhor apostar tudo nos Estados Unidos e simplesmente torcer para conseguir passar pelos próximos 2 anos e para que quem vier depois de Trump seja diferente? Acho que essa é uma aposta ruim. Mas há pessoas na Europa que ainda acham que esse é o caminho a seguir. Então eu acho que é assim. Eu não invejo essa situação. Acho que a Europa está numa posição muito difícil, porque ela não só tem o desafio de lidar com uma espécie de recuo dos Estados Unidos e com a China, como também tem a guerra na Ucrânia, que ela vê como algo muito importante, e essa escalada com a Rússia. Então, ela está numa posição em que enfrenta ameaças à segurança vindas de muitos lados. É interessante porque nos Estados Unidos existe essa narrativa de que o mundo está tão perigoso, e eu não vejo dessa forma, eu vejo os Estados Unidos como muito seguros. Mas se você estivesse na Europa, daria para construir um argumento de que há de fato muitos desafios. Talvez não ameaças de invasão, mas muitos desafios. Não, de fato. Mas acho que é um pouco do mesmo dilema aí com a guerra na Ucrânia. Porque, por um lado, se dobrarmos a aposta nessa guerra, parece que o objetivo de muitos líderes europeus é o seguinte: se a intensificarmos, talvez consigamos trazer os Estados Unidos de volta para a guerra na Ucrânia. E isso consolidaria a posição americana na Europa daqui para frente. Por outro lado, como sugeriu há 3 anos o ex-chefe do exército alemão, Harald Kujat, essa guerra está destinada a ser perdida. E quando a perdermos, os Estados Unidos provavelmente vão recuar. Então ficaremos completamente sozinhos diante de uma Rússia muito irritada. E então também precisamos fazer uma escolha. Nós nos ajustamos às novas realidades e chegamos a um acordo com os russos. Ou redobramos a aposta na guerra e esperamos que os Estados Unidos... Bem, essencialmente, que voltemos a algum cenário de Guerra Fria, em que os Estados Unidos se comprometam plenamente com a Europa. Mas, sobre esse tema, eu também queria perguntar, o que está acontecendo agora na Ucrânia? Porque há todos esses relatos de tensões políticas dentro da liderança ucraniana. É claro que vimos as tensões, ou a divisão, entre Syrskyi e Fedorov, e Zelensky acabou cortando os dois, essencialmente. Então, o que é que estamos realmente observando aqui?
Bem, quer dizer, é sempre difícil saber o que está acontecendo na política interna de qualquer país. Mas para mim, isso parece ser apenas parte de uma tendência maior. Não é a primeira vez que Zelensky reformula seu governo num momento meio estranho, de uma forma um tanto desajeitada. Para mim, parece ser principalmente uma questão de ele consolidar o próprio poder, tentando afastar pessoas que ele vê como ameaças e colocar em seus lugares pessoas que ele possa controlar mais facilmente. Mas isso é, digamos, parte da história. E acho que isso sugere que ele se sente cada vez mais ameaçado à medida que a guerra continua e está preocupado com seu futuro político. O que é interessante porque ouvimos o tempo todo que Putin precisa que essa guerra continue para sua sobrevivência política. Mas acho que o mesmo vale para a Ucrânia. A guerra se torna uma espécie de coisa que se autoalimenta e que Zelensky precisa para se manter em sua posição política. Mas acho que há outros aspectos nisso. Um deles é que isso nos diz algo sobre o que está acontecendo nas linhas de frente nas Forças Armadas. Há vários meses, existe essa narrativa de que a Ucrânia virou o jogo e está vencendo a guerra. Mas se você está vencendo a guerra, não muda o comando militar. Então, isso me diz que talvez as coisas estejam um pouco mais difíceis do que parecem. E há esse debate não só sobre o futuro do país, mas também sobre o futuro das Forças Armadas. Like the country's future, but the military's future? Is it going to be sort of a drone-based, robotic? Será que vai ser um exército baseado em drones, com forte presença de robôs, ou vai continuar sendo mais convencional? Há questões sobre como lidar com a escassez de efetivos, como reformar a estrutura das Forças Armadas, e também há todas as questões sobre compras, corrupção e quem está recebendo os contratos. E sabe, acho que a corrupção é uma constante na política ucraniana. Nunca dá para descartá-la. Ela está sempre ali. E acho que todas essas coisas juntas se mostram um quadro muito instável e muito mais depressionante do que a narrativa partidária do exterior. É bem, essa provavelmente foi a mesma lógica de quando ele se livrou de Zaluzhny. Quer dizer, se livrou dele, mandou-o para Londres. Mas na sua opinião, quão estável é a posição de Zelensky? Porque ele é bastante popular no Ocidente. Quero dizer, ele é tratado como uma estrela do rock, especialmente nas capitais europeias. Mas não tanto assim no próprio país, hoje em dia. Ele está enfrentando algumas dificuldades por causa do peso da guerra, da mobilização à força, em ônibus. Muitas dessas questões são problemáticas. E você acha que ele também se enfraqueceu ou se fortaleceu ao se livrar de Fedorov? Porque não foi uma decisão muito popular. Sim, quer dizer, no geral, eu acho que esse episódio faz parecer mais fraco. Por alguns motivos. Primeiro, porque ele afastou esse líder muito popular, e não está muito claro o porquê. E agora ele não consegue fazer com que ele volte para qualquer cargo no governo. Segundo, porque ele também cedeu à pressão pública para demitir Syrskyi e teve que fazer todos esses acenos a Fedorov. Os apoiadores da Ucrânia diriam que isso mostra a democracia ucraniana funcionando. Que, sabe, os manifestantes exigiram algo e Zelensky ouviu as demandas deles. Talvez. Mas para mim isso parece muito mais um líder indeciso que não sabe o que quer. Criou uma confusão e teve que remediá-la. E sabe, talvez a nova liderança no Ministério da Defesa tenha novas ideias e o novo comandante em chefe faça mudanças positivas. Mas acho que não tenho certeza disso, porque vejo a Jânia como limitada mais por fatores estruturais do que por decisões individuais, certo? Tipo, não importa quem esteja liderando as Forças Armadas, vai haver falta de efetivo. E isso é algo imutável, que só vai piorar. Não importa quem você coloque como primeiro-ministro. Você ainda vai enfrentar um inverno em que basicamente não tem mísseis Patriot e a Rússia dobrou sua produção de mísseis balísticos. Esses são fatores estruturais que você não pode mudar. Então, parece muita troca de cadeiras,
para tentar dar a impressão de que ele está fazendo algo para melhorar a situação. Mas ele enfrenta esses desafios estruturais e decisões sobre o pessoal não vão fazer diferença nessas circunstâncias. No fim das contas, você muda as pessoas, mas eu não acho que mude a trajetória. Acho que ainda é preciso ver um pouco o que acontece no próximo mês ou nos próximos 2 meses. Como esse novo governo vai se consolidar? O que eles vão mudar? A pressão popular diminui ou aumenta? Mas acho que a posição política de Zelensky provavelmente está bem até o fim deste ano. Acho que a questão é, o que acontece neste inverno? Quão ruim vai ser? E quanta pressão social isso vai criar sobre o governo para que faça algo diferente? Para parecer, eu acho, indeciso, preocupado com a oposição, autoritário, mas ao mesmo tempo mostrando que se os ucranianos quiserem alguma mudança política, precisam ir para as ruas. É uma mensagem muito perigosa de se transmitir em um país que está passando por tanto estresse social. Mas você mencionou todos esses fatores estruturais que não podem ser mudados. Obviamente, o problema de efetivo é um grande problema. Eles podem tentar aumentar o recrutamento, mas isso criaria mais tensões sociais e mais deserções. Kieran, não sei se há uma solução para isso. Talvez os europeus podem optar por todos os milhões de pessoas. Refugiados ucranianos, mas não parece que eles seriam soldados muito confiáveis também, se tiverem de ser, forçados a ir para a linha de frente. Mas quanto aos mísseis balísticos, isso parece ser algo que Zelensky quer combater. Ele acabou de se reunir com Trump em Washington e, aparentemente, pelo que vi na mídia, Zelensky havia solicitado uma reunião com Elon Musk porque queria usar ou ampliar o uso da Starlink, também para atacar os mísseis balísticos da Rússia. Mas, aparentemente, Musk chegou a recusar uma reunião com Zelensky. Como você vê os planos de Zelensky de começar a perseguir os mísseis balísticos da Rússia e possivelmente ampliar seu próprio sistema de defesa aérea? Possibly increase his own air defense system. Bem, quero dizer, acho que há várias questões relacionadas à defesa aérea aqui. Primeiro, há a questão das licenças dos Patriots. Isso sempre me pareceu muito pouco realista, simplesmente porque os mísseis Patriot são uma das tecnologias mais sensíveis que os Estados Unidos têm. E eu simplesmente não consigo imaginar que os sistemas de segurança da Ucrânia estejam à altura para receber essas informações com segurança, ou que os fabricantes ucranianos conseguiriam produzir esses sistemas, ou que empresas americanas fossem investir em fábricas na Ucrânia em plena guerra. Acho que já vimos isso esbarrar em vários obstáculos, inclusive com o presidente dizendo ainda hoje que eles continuavam analisando isso. Ele não tinha tomado nenhuma decisão. Então, de certa forma, já recuamos nessa questão. Acho que era de se esperar. De qualquer forma, conseguir licenças para os Patriots não ajudaria a Ucrânia no curto prazo. Levaria uns 5 anos, talvez mais, para colocar isso em funcionamento. Agora eles têm seu próprio sistema de defesa aérea, sobre o qual vem falando. Segundo as notícias, eles esperam que ele esteja, de certa forma, pronto até o fim deste ano ou no começo de 2027. Pelo que vejo dos detalhes do sistema agora, isso me parece muito irrealista. É bastante complexo. O lançador e os mísseis em si não são tão complexos, mas para funcionar o sistema precisa ser integrado a muita tecnologia estrangeira. E fazer tudo isso funcionar junto e se comunicar entre si vai ser bem difícil. Então acho que ainda falta pelo menos 1 ano, talvez mais, para termos isso. E aí chegamos a essa questão do Elon Musk. E se faz sentido ou não começar a caçar os lançadores de mísseis balísticos que a Rússia tem. Acho que antes de tudo, Elon Musk vai hesitar em fazer isso. Ele já hesitou em se envolver na guerra no passado. Fez comentários do tipo, esta é uma tecnologia comercial. Ele não queria tomar decisões sobre guerra. Acho que ele provavelmente também teria de coordenar isso com o presidente Trump. E os comentários de Trump sobre os mísseis Patriot foram algo como, queremos paz, não mais mísseis. Então, se essa é a mentalidade dele agora, é difícil imaginar que ele vai escalar a situação
situação para ampliar o envolvimento dos Estados Unidos. E, recentemente, ele tem hesitado muito em fazer qualquer coisa que aumente de forma significativa o risco de um conflito entre os Estados Unidos e a Rússia. E sabe, se você permite que a Starlink funcione sobre a Rússia para atingir alvos dentro da Rússia, isso me parece uma escalada bem grande. Quer dizer, já me acusaram de achar que tudo é uma escalada, mas isso para mim realmente parece uma escalada. Então, acho que sou um pouco cético de que algo assim seria aprovado. Mas, de forma mais ampla, o plano dos Estados Unidos no Irã era caçar os lançadores de mísseis, e não foi muito eficaz. Sabe, os Estados Unidos atingiram algo como 13 mil alvos, e ainda assim, o Irã mantém mais de 50% dos seus lançadores de mísseis balísticos e dos seus mísseis balísticos. E os sistemas dos Estados Unidos são melhores que os sistemas ucranianos, mesmo que a Ucrânia tenha tecnologia melhor. Então, essa ideia de que essa é a solução me parece operacionalmente errada. Deixando de lado a questão de saber se essa é ou não a decisão certa para os Estados Unidos, parece que provavelmente não vai funcionar. Houve hoje um artigo de opinião no Washington Post sugerindo uma estratégia diferente para atacar os lançadores. Fornecer aos F-16 da Ucrânia um míssil diferente, mais avançado e um tipo diferente de tecnologia de lançamento, para que pudessem disparar a distâncias maiores e atingir os alvos com mais eficácia. Mas, para mim, isso tem os mesmos problemas. Talvez seja menos escalatório, no sentido de que o envolvimento dos Estados Unidos seria um pouco menor, mas ainda enfrenta os mesmos problemas quanto à eficácia de tentar caçar lançadores móveis de mísseis. É algo que os países sempre acham que conseguem fazer e nunca funciona. Countries always think they can do and never works. You've been following the shortages in Você tem acompanhado a escassez nos estoques de armas dos Estados Unidos? Quão grave é isso? Quer dizer, o que podemos esperar que mude nas entregas de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia? Eu sei que Trump disse que eles não estão fazendo entregas de armas, estão vendendo armas aos europeus, e ele não sabe o que os europeus fazem com elas. Mas enfim, eu entendo que essa linguagem busca evitar provocar uma escalada maior. Só que como você vê essa escassez? Porque Trump fez alguns comentários do tipo, sim, temos todas as armas do mundo. Mas a maioria das reportagens que vemos sugere que há problemas reais. Não apenas por causa de todas as armas que enviaram à Ucrânia, mas agora também por causa da guerra no Irã, que não parece ter fim à vista, pelo menos por enquanto. Sim, quer dizer, essa é uma questão meio complexa. E a narrativa do governo tem sido muito confusa, porque, por um lado, eles nos dizem que não há problema, que temos todos os mísseis de que precisamos, mas aí vemos os pedidos de orçamento, que são enormes, e eles falam em recompor os estoques de mísseis. Então, se temos todos os mísseis de que precisamos, por que precisamos de um orçamento de defesa de 1,5 trilhão? Essa é a pergunta que eu sempre faço. Eu acho que os Estados Unidos não estão ficando sem munições. Já vi pessoas colocarem a questão dessa forma. Acho que isso está errado. Os Estados Unidos também têm muitas munições. Se quiserem continuar lutando no Oriente Médio por mais alguns meses, ou até por um ano, provavelmente conseguem. A questão é apenas, os Estados Unidos conseguem continuar lutando no Oriente Médio e, ao mesmo tempo, cumprir todos os seus outros compromissos globais? E há plataformas específicas de armamentos em que as carências, eu acho, são preocupantes. Então, no lado ofensivo, eu diria que as dúvidas e preocupações são relativamente pequenas. Os Estados Unidos usaram cerca de 1/3 dos seus mísseis Tomahawk. É muito para uma guerra curta, mas ainda restam 2/3. Usaram cerca de 25% dos seus JASSM. Usaram todos os seus PRSM, mas esse era um míssil novo e eles não tinham tantos assim. E há outro ponto, eles têm estoques muito grandes, de dezenas de milhares de armas menos precisas. E podem usá-las agora que as defesas aéreas do Irã foram degradadas em ataques de penetração, simplesmente lançando a bomba sobre o alvo. Então, no lado ofensivo, acho que os limites são bastante estreitos.
Mas os Estados Unidos não estão fornecendo essas armas à Ucrânia. Portanto, isso é meio irrelevante para a questão da Ucrânia. No lado defensivo, acho que as dúvidas e preocupações são muito mais concretas. E acho que há duas plataformas das quais todo mundo fala e que são as mais importantes porque são os melhores interceptadores de mísseis balísticos, o Patriot e o THAAD. E acho que os dados mais recentes ou as estimativas mais recentes indicam que os Estados Unidos usam cerca de 60% de seus estoques de ambos. E isso é muita coisa para uma guerra que durou apenas 6 semanas. Consumir, assim, 60% dos seus estoques. Então, isso significa que os Estados Unidos têm algo como 800 mísseis Patriot restantes em seus estoques. E ouvimos Zelensky dizer que quer algo como 300 para o inverno. Quero dizer, isso é quase metade do que os Estados Unidos têm sobrando. Simplesmente não é possível. A produção é de apenas 600 por ano. Segundo as estimativas, temos algo como 250 THAADs restantes. Esses são apenas números aproximados. Eles são calculados tentando estimar quantos são usados e quantos os Estados Unidos têm. Os números reais são sigilosos. Mas acho que isso mostra que, em termos do que a Ucrânia realmente precisa dos Estados Unidos agora, interceptadores de mísseis balísticos são a principal prioridade. Eles não precisam de muitas outras coisas dos Estados Unidos. Podem obtê-las dos europeus ou produzir algo parecido por conta própria. Mas, quando se trata de defesa aérea, eles ainda dependem muito dos Estados Unidos. Os sistemas europeus simplesmente não são tão bons para interceptar mísseis balísticos. E a realidade é que não há muito estoque disponível para fornecer à Ucrânia. Isso significa que eles não receberão nenhum? Provavelmente não. Mas isso quer dizer que eles vão receber, tipo, uma grande quantidade? Não. Provavelmente vai ser algo na casa das dezenas, certamente menos de 100 ao longo de todo o inverno. E se a Rússia está disparando, 50 mísseis balísticos por ataque, e há 2 ataques por semana, isso dura uma semana. Então acho que é aí que a escassez é realmente mais grave e onde a Ucrânia vai sentir mais. Agora, outros países vão sentir outros efeitos. O Japão, por exemplo, vai sentir a questão dos Tomahawks, porque está esperando Tomahawks dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não vão vendê-los até reporem seus estoques. Então, talvez outros países vivenciem esses efeitos de maneiras diferentes. Mas para a Ucrânia, esse é o maior problema. Quanto seria necessário? Quero dizer, sobre toda essa narrativa de que a Ucrânia está virando o jogo, eu conversei com George Beebe, o ex-diretor de análise sobre a Rússia da CIA, e ele basicamente descartou tudo isso como propaganda de guerra da OTAN. Disse que não há mudança nenhuma no rumo da guerra. Mas na prática, quanto a Rússia está à frente ou domina o campo de batalha, em termos do que seria necessário se alguém realmente quisesse virar o jogo? Para a Ucrânia virar hexa. Sim. Quer dizer, eu concordo em grande parte com George. Não houve uma virada de maré. Acho que a guerra parece diferente porque os ataques de longo alcance da Ucrânia têm sido bastante eficazes em atingir alvos de grande destaque e causar transtornos dentro da Rússia. E as pessoas veem isso. Mas também acho que é verdade que toda vez que a Ucrânia tem algum tipo de sucesso, isso é amplificado. E qualquer notícia positiva para a Rússia é descartada ou não recebe cobertura. Então, no Ocidente, a cobertura é muito enviesada. Mas acho que a história real é, de certa forma, o que está acontecendo agora. Eu diria que há duas coisas. A primeira é que a Rússia ainda tem uma vantagem significativa no domínio aéreo, porque a Ucrânia não tem defesa aérea, ou não tem muita defesa aérea. E a Rússia tem capacidade de produzir centenas de mísseis balísticos. Então, essa é uma deficiência real para a Ucrânia. E a única forma de eles compensarem isso seria ter centenas de mísseis de defesa aérea ou algum tipo de estratégia extremamente eficaz, quase sobre-humana, para destruir lançadores de mísseis, ou as duas coisas.
Essas medidas são possíveis no médio prazo, mas provavelmente não no curto prazo, que é quando a Ucrânia precisa delas. E aí, há a situação no campo de batalha. Pelo que entendo, os avanços da Rússia desaceleraram. Neste ano, eles conquistaram talvez cerca de 25% do território que conquistaram no ano passado. Mas continuam ganhando território e consolidando esse território em lugares-chave. E, em algum momento, você chega a um ponto de inflexão. Não necessariamente no sentido de que as linhas ucranianas entrem em colapso. Not necessarily that Ukraine's lines collapse. Like, I think that's less likely now that they've been able to use. Acho que isso é menos provável agora porque eles conseguiram usar defesas como minas, ampliar a zona de destruição e usar drones. Então, não me preocupo mais com o colapso das linhas. Mas acho que, se a Rússia conseguir consolidar em certa medida seus ganhos territoriais e se aproximar disso, ela terá uma vantagem. E será bem fácil para eles, ou mais fácil, tomar Kramatorsk e Sloviansk. Depois disso, eles terão controle sobre a maior parte das cidades fortificadas. E isso tornará viável tomar o restante de Donbass. Não é algo viável neste ano, talvez nem em 2027. Mas é algo que pode ser alcançado ao longo dos 18 meses. Se a Ucrânia quiser ser capaz de conter isso, precisa basicamente conseguir congelar a linha de frente. Drones não vão resolver. É preciso mais pessoal e eles não têm pessoal. E acho que uma das lacunas na estratégia de Fedorov é justamente essa. Sim, drones podem fazer muita coisa, mas não são a resposta para tudo. Não dá para lutar esse tipo de guerra e manter território com um exército de robôs. Você realmente precisa de pessoas. Então, acho que essa é mais ou menos a lacuna. E é por isso que eu digo que vejo os problemas da Ucrânia como algo estrutural. Você precisa de mais pessoas e precisa de algum tipo de colapso do lado russo, o que parece meio improvável, porque a Rússia ainda poderia mobilizar novamente. E nesse caso, isso representaria desafios realmente significativos para a Ucrânia. E acho que o ponto final é o seguinte. Acredito que a capacidade da Rússia agora de estabilizar essa faixa intermediária, de estabilizar sua logística, de estabilizar a situação na Crimeia, é uma evidência de que eles já estão se adaptando a algumas das coisas que tornaram a Ucrânia bem-sucedida. Então, essa ideia de que a Ucrânia virou o jogo talvez tenha ganhado impulso, mas já vemos a Rússia meio que se adaptando a isso. E nesta guerra, vimos o impulso mudar de lado várias vezes. Eu esperaria que não demorasse muito para o impulso voltar a favor da Rússia. É por isso que essa narrativa triunfalista da transição bastante judicial. Narrative is quite damaging. Bem, isso é muito comum em guerras. Exagerar os sucessos do próprio lado, ou neste caso do lado ucraniano, enquanto se ignoram os sucessos russos. Mas também vimos rolhas de champanhe estourando nas capitais europeias quando a Ucrânia atingia todos esses navios russos no Mar de Azov e ao longo da costa do Mar Negro. Mas aí, é claro, veio a retaliação russa e, bem, essencialmente o bombardeio de todos os portos ao longo da costa do Mar Negro. É algo numa escala que eles não tinham feito antes. E na prática, isso torna a Ucrânia agora um país sem saída para o mar, se continuarem nesse caminho. Quão grave você vê isso em termos de impacto na logística? Porque isso envolve a economia, envolve o setor militar, as linhas de abastecimento. Na sua opinião, quanto isso pode afetar a Ucrânia? Quero dizer, acho que isso pode ter um grande impacto econômico. Se eles conseguirem, de fato, bloquear totalmente esses portos, isso vai afetar a logística. Vai isolá-los de qualquer tipo de comércio marítimo. Pode afetar as exportações de grãos deles. Então, acho que pode ter um grande impacto. Acho que ainda não vimos tantas notícias sobre o efeito que isso está tendo, além de ter interrompido grande parte do comércio de entrada e saída. Mas, para mim, isso parece algo muito sério. Então, acho que ainda estou esperando para ver o que acontece. Agora, a Ucrânia tem a vantagem de que essa não é sua única opção. Ela tem rotas alternativas, certo? Pode usar rotas terrestres. Ela sobreviveu
Você sabe, há períodos da guerra em que não conseguiu usar o mar, certo? Então acho que ela talvez tenha uma pequena margem de segurança. Mas, de novo, à medida que avançamos pelo outono e nos aproximamos do inverno, acho que isso passa a importar muito mais. Então, sim, acho que é algo importante. Mas ainda estou meio indeciso sobre o tamanho dessa importância, porque não vi muito. Ainda estou tentando entender quais são os efeitos. Still trying to suss out like what the effects are. My last question was just on the diplomatic path. Minha última pergunta era sobre o caminho diplomático, ou seja, na Ucrânia. Os Estados Unidos, depois de estarem, bem, por bons motivos, imagino, focados na guerra no Irã, parecem estar tentando, acho, retomar seu próprio envolvimento na diplomacia. Pelo menos houve aquela reunião muito breve, de 35 minutos, entre Rubio e Lavrov. Mas, ao mesmo tempo, você viu Marco Rubio dizer que eles não são realmente mediadores, porque estão do lado da Ucrânia. Então, a retórica mudou bastante desde pelo menos o início do ano passado, quando acho que Marco Rubio disse que pressionariam Musk a cortar todos os laços, a desligar a Starlink do exército ucraniano, para pressionar Zelensky. E sabe, o Trump, é claro, teve aquele momento no Salão Oval em que repreendeu o Zelensky. Isto é a Terceira Guerra Mundial. Você está brincando com... Quer dizer, é uma retórica bem diferente. Então parece que, não sei se o Trump aderiu à ideia de que a maré virou, ou se ele está realmente impressionado com o que o exército ucraniano está fazendo. Mas de qualquer forma, os Estados Unidos parecem agora estar se inclinando mais para Kiev. E, ao mesmo tempo, aparentemente também aprofundando ou retomando alguns esforços diplomáticos. Como você interpreta essa situação? É genuína? Existe algum caminho possível? Porque, além de tudo isso, os russos parecem ter olhado para a experiência iraniana e agora têm ainda menos fé em qualquer diplomacia. Yeah. Sim, quer dizer, eu não diria que o governo Trump necessariamente mudou para uma posição mais pró-Kiev, mas concordo que a narrativa mudou. Acho que isso é verdade por alguns motivos. Acho que o governo está frustrado com o lado russo, eles esperavam conseguir mais concessões, enfrentam muita pressão da Europa e do Congresso para adotar uma postura mais dura com a Rússia. E quando não vem nenhuma flexibilidade na posição russa, fica muito mais difícil resistir a essas vozes. Também acho que há pessoas influentes, próximas ao governo e dentro dele que concluíram que a melhor forma de conseguir um acordo é aumentar a pressão. E acho que é por isso que se vê um aumento dos contatos entre os Estados Unidos e a Ucrânia, um aumento... O compartilhamento de inteligência e depois o avanço desse projeto de sanções. A ideia é que, se conseguirmos aumentar a pressão, podemos forçar Putin a ser mais conciliador. Houve uma declaração de uma autoridade do governo, em uma reportagem, dizendo que eles esperavam, assim, um Putin mais consistente. Isso não fez sentido para mim, porque acho que Putin tem sido bastante consistente em sua posição. Mas, de qualquer forma, eles esperam influenciar os cálculos dele nesse caso, e acho que essa é, em certa medida, a abordagem que estão adotando agora. Acho um pouco problemático dizer que você está do lado de Kiev e depois tentar atuar como mediador. Isso é um problema. Provavelmente isso não vai afetar o papel dos Estados Unidos como mediadores, porque realmente não há mais ninguém para fazer isso. Especialmente porque tanto a Ucrânia quanto a Rússia querem coisas dos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos não estiverem envolvidos, eu vejo um acordo como muito menos provável. Acho que não tenho certeza sobre o quão sério é o esforço em direção à diplomacia. Quer dizer, acho que é um esforço para reiniciar a diplomacia. E acho que isso ficou claro quando Ru basicamente disse algo como, sabe, a estrutura Anchorage não vai funcionar assim. Kiev não gostou e estamos começando de novo. E isso significa que estamos, voltando à estaca zero. E agora não temos nenhum quadro de referência para pensar em qual seria o pacote ou a proposta para acabar com a guerra. Como o acordo de Anchorage não vai a lugar nenhum, talvez isso não seja uma coisa ruim.
Mas, de certa forma, passamos um ano nisso e agora voltamos ao ponto em que estávamos. Ainda acho que Witkoff e Kushner estão bastante distraídos com o Irã. Vai ser muito difícil encontrar espaço diplomático e político em Washington para um esforço sério de encerrar a guerra na Ucrânia enquanto a situação com o Irã estiver em curso. E minha avaliação é que vamos ficar nesse ciclo de bombardeios, negociações, pelo menos até o fim do ano, o que significa que então estaremos no inverno e a Rússia não tem incentivo para negociar até o inverno acabar. Dito isso, acho que o presidente Trump continua muito empenhado em buscar a paz. E acho que há muitas pessoas no governo que querem que a guerra na Ucrânia termine, por vários motivos. Não só porque é uma guerra horrível, mas também porque ela consome os estoques militares dos Estados Unidos. Mesmo que os Estados Unidos não estejam dando armas de graça, ainda estão vendendo essas armas. E há muitas outras coisas em que eles querem se concentrar, como reequilibrar sua postura na Europa. Acho que eles esperam ter uma relação melhor com a Rússia, só não sentem que podem avançar nisso até a guerra acabar. Então acho que ainda há disposição para a diplomacia e ainda há pessoas trabalhando nos bastidores, tentando deixar as coisas prontas para um novo esforço. Mas acho que ainda estou pessimista de que esse impulso vá acontecer no outono. E pessoalmente acho isso lamentável. Acho que seria melhor se a guerra acabasse mais cedo, para todos, em vez de continuar. Mas por enquanto a abordagem do governo parece ser de pressão. Criar condições para a diplomacia, mas sem muito progresso rumo a negociações de verdade. E acho que os Estados Unidos vão ter de tomar a iniciativa. Não vai ser o lado russo chegando e dizendo: vamos ter uma reunião trilateral. Tem de ser o lado americano a pressionar e colocar todos à mesa. Então acho que todo mundo está meio que esperando o momento certo e o formato certo para levar isso adiante. Desculpe, deixe-me fazer uma última pergunta. Como funciona essa estratégia de simplesmente colocar mais pressão sobre a Rússia e então eles farão mais concessões? Até que ponto isso poderia sair pela culatra? Porque, sabe, se eu fosse russo ou estivesse sentado no Kremlin e visse países da OTAN aprofundando seu envolvimento nesta guerra, por exemplo, ajudando em ataques de longo alcance dentro da Rússia, eu talvez chegasse à conclusão de que precisaríamos de mais territórios ucranianos como zonas de proteção. Ou pelo menos garantir que eles não caiam nas mãos da OTAN no futuro. Ou, no mínimo, criar uma desordem grande o bastante na Ucrânia para que ela não possa ser, no futuro, um estado de linha de frente confiável contra a Rússia. Quero dizer, acho que sim. Essa escalada não pode empurrar os russos na direção oposta. Agora, essencialmente, eles vão precisar endurecer sua posição, porque... E por outro lado, se você é russo e acha que a OTAN está lutando junto com os ucranianos, eu pensaria que o melhor... Por que você faria isso? Você teria que aumentar suas exigências ao longo do tempo. Caso contrário, se os países da OTAN e a Ucrânia puderem conseguir, daqui a 6 meses, o mesmo acordo que conseguiriam hoje, qual é o incentivo para a OTAN fechar um acordo hoje? Então, essencialmente, você tem que... Acho que uma característica constante da Rússia é que ela vai mudar constantemente os termos do acordo, endurecendo sua posição ao longo do tempo. Porque se estiver suavizando sua posição, só estará dando à OTAN um incentivo para essencialmente prolongar uma guerra na qual ela não tem tanto a perder. Quero dizer, acho que já estamos vendo isso. Acho que já vemos o lado russo se desiludindo com a ideia de um acordo, achando que os Estados Unidos não conseguem entregar o acordo que eles esperavam, que não vão cortar a ajuda à Ucrânia e que, em vez disso, estão aumentando essa ajuda. E isso alimenta a narrativa de que esta é uma guerra contra a OTAN, o que endurece a posição e gera mais apoio à guerra. Porque a guerra na Ucrânia talvez não seja tão motivadora assim, mas uma guerra contra a OTAN, sabe, é como uma batalha histórica entre o Ocidente e a Rússia. Então, acho que isso acaba sendo contraproducente.
I think it's kind of counterproductive. I think it also, if the Acho também que, historicamente, se você observar como a Rússia reage quando sente que foi encurralada, normalmente é escalando a situação, não fazendo concessões. Então a pergunta é: isso aumenta o risco de algum tipo de ação híbrida russa na Europa ou de ataques mais intensos contra a Ucrânia? Acho que isso acaba endurecendo as exigências e fazendo parecer que não adianta negociar, porque não se vai chegar a um acordo aceitável. Também acho que a integração cada vez maior entre a Europa e a Ucrânia, e até entre a OTAN e a Ucrânia, cria um desafio para definir como seria esse acordo. creates a challenge for what a deal would look like. If Ukraine becomes too closely tied Sabe, into se a NATO, Ucrânia ficar ligada demais à OTAN, basta dizer que ela não vai entrar na OTAN. Se ela tiver, por assim dizer, de fato integrada ao planejamento, à inteligência e a tudo mais da OTAN, acho que isso complica o resultado. Então acho que há muitas formas pelas quais essa estratégia de pressionar a Rússia acaba, na verdade, prejudicando um acordo, porque ela sugere que o Ocidente não está realmente levando a diplomacia a sério e tem toda uma série de outros efeitos indiretos bastante negativos. Sem falar no projeto de lei sobre sanções e tarifas. Sabe? Nós, nos Estados Unidos, nos últimos 18 meses, temos falado sobre como as tarifas são pagas pelos americanos e como as tarifas são ruins. E agora o Congresso está aprovando um projeto de lei que permite ao presidente impor mais tarifas. Parece que agora o povo americano é que vai pagar. Isso não está punindo a Rússia, está punindo o povo americano. Então, são todas essas narrativas contraditórias. Acho que esse conflito está se ampliando um pouco, geograficamente. Mas em termos de como ele está se espalhando para outros aspectos da guerra econômica e do compartilhamento de inteligência, acho que isso definitivamente está acontecendo de maneiras contraproducentes para a paz e a estabilidade depois que a guerra terminar. É porque eu vi que todos os europeus, se não me engano, querem ajudar a Ucrânia a desenvolver esse sistema de defesa aérea, o Freya. E isso aproximaria mais os militares ucranianos dos europeus. Agora, acho que o pensamento dos europeus é: isso vai aumentar a pressão sobre a Rússia. Mas sabe, o outro lado da moeda é que isso aproxima a Ucrânia dos países da OTAN, o que torna a paz ainda mais difícil, porque o objetivo maior é, claro, restaurar a neutralidade da Ucrânia. Então parece que muitas dessas intenções estão baseadas em premissas equivocadas. Bem, quero dizer, é pior do que isso. O sistema de defesa aérea ucraniano foi construído para se conectar à arquitetura Link 16 da OTAN. Ou seja, foi construído para se conectar à OTAN e a satélites europeus. Sim, é ainda pior do que apenas integrar as tecnologias. Então, acho que é bastante perigoso. É uma plataforma interessante, mas é bastante perigosa do ponto de vista de alguém como eu, sentado nos Estados Unidos, que quer limitar os laços de longo prazo com a Ucrânia. Eu me surpreende que não haja mais discussão sobre isso, sobre o que algumas dessas políticas estão fazendo e como elas podem sair pela culatra. Enfim, onde as pessoas podem encontrar você ou acompanhar o seu trabalho? Quer dizer, eu estou no Twitter, ou X, acho que é como se chama agora, @JorekKavanaugh. E você pode me encontrar no site da minha organização, que é www.defensepriorities.org. Bem, muito obrigado por reservar um tempo. Obrigado.